Lourenço, eu não aguento mais comprar papel e depois ele cair, cara, o que eu faço? Tem uma forma, sim, de nós olharmos um indicador que nos auxilia na força da tendência. Uma tendência precisa ser acompanhada por volume. E se o volume não acompanha a tendência? Então a gente deve estar vendo alguns sinais falsos. É sobre o indicador OBV que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, vambora! Salve, salve, seja muito bem-vindo, eu sou Fabrício Lourenço, analista de investimentos, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o indicador OBV, um indicador em que a gente atesta se a tendência está sendo acompanhada por volume. Idealmente é isso que a gente quer, né? Tendências sólidas são aquelas tendências que são acompanhadas por volume. Dentro de uma tendência de alta, eu quero que tenha mais gente comprando, mais gente entrando com dinheiro do que gente saindo, porque dessa forma eu vou estar vendo uma validade da tendência. Imagina só, se um papel estiver subindo com mais gente tirando dinheiro, começa a ficar esquisito, né? Então o OBV, ele vai nos sinalizar justamente se as tendências estão mais propensas a serem verdadeiras e, portanto, se faz sentido eu continuar comprando o papel que está subindo. Bom, antes de a gente entrar aqui no vídeo, para quem já é inscrito, capricha naquele like. Para quem não é, seja muito bem-vindo a essa comunidade, pode te inscrever aqui embaixo e também não esqueça de acionar o sininho para receber os próximos conteúdos. Bom, vamos lá então, vou te explicar ponto a ponto, de uma forma bem tranquila, como o indicador OBV funciona. Então aqui eu tenho 6 pregões, só não repara a letra, que isso aqui é letra de dinheiro, tá? E é muito fácil de construir esse indicador. Então basicamente é o seguinte, cara, ele é um indicador que em dias de alta eu somo o volume e dias de queda eu diminuo o volume. Por isso que se chama saldo total de volume. Eu tô simplesmente pegando o volume financeiro e acrescendo se eu tenho um dia de alta ou diminuindo se eu tenho um dia de queda. Fácil, simples. Mas se saber utilizar ele, pode ser muito poderoso. Então eu simulei aqui 6 dias num papel qualquer, em que nós temos dias de alta, dias de queda, para te entender muito bem como é que esse indicador muito simples é construído. Dá uma olhada. Dia 1, simulei aqui que começamos em R$10. O papel saiu de 10 para 10,50. Tivemos um dia positivo. E nesse dia positivo tivemos um volume financeiro. Ah, pode ser 10 milhões de reais, pode ser 100 mil, simbolizei aqui como 1. No dia 3, eu tive também um dia negativo, saiu de 10,50 para 10,70, dia positivo, e houve então, portanto, um acréscimo de 2 no volume financeiro. Dia 3, tivemos uma queda de 10,70 para 10,60. Repare que aqui eu preciso diminuir o volume financeiro. E depois de 10,60 para 10,80, dia positivo, mais 3, e aqui por último, então, tive uma queda de 10,80 para 10,75 e, portanto, eu tenho que diminuir o OBV. Como é que se plota no gráfico? Barbada. Ó, saímos no zero. Dia 1, então, tivemos um acréscimo de 1, vem para cá. Dia 2, tivemos um acréscimo de 2, então sai do 1 para o 3, vem para cá. Dia 3, tivemos um decréscimo de 1, então puxa para cá. Dia 5, houve um acréscimo de 3, então sai do 2 lá para o 5, pá. E no último dia aqui, menos 2, então vem aqui para baixo. E aqui a gente constrói então um indicador OBV. A questão é que com esses preços e com esse OBV, a gente está vendo o que o OBV normalmente precisa fazer, que é confirmar a tendência. O volume precisa confirmar a tendência. É isso que a gente vê na teoria de Down, por exemplo, que a tendência precisa ser acompanhada pelo volume. Se nós temos o volume subindo enquanto a tendência sobe, ótimo, é isso que a gente quer. Ou se a gente tem uma tendência caindo, a gente quer ver também o volume subindo na ponta da queda. Então a gente quer ver um decréscimo de OBV, um OBV caindo, acompanhando a tendência. Agora, tem momentos que isso não acontece. Tem momentos em que nós estamos vendo o papel subindo, mas o volume nos dias de alta não é tão forte quanto os volumes nos dias de queda. Ou seja, nós temos uma divergência de informação. Volume baixo em dia de alta e volume alto em dias de queda dentro de uma tendência de alta. E é aí que o OBV funciona muito bem. Então, imagina a seguinte situação. Preço sobe, o OBV sobe. Preço sobe, o OBV sobe. Até que aí tudo bem. É isso que o OBV, é isso que a gente precisa confirmar no OBV, é isso que o OBV precisa mostrar. Força da tendência. Aí o preço cai um pouquinho, o OBV cai um pouquinho, o preço sobe, o OBV sobe, aí temos mais uma correção, o OBV corrige, e aí aqui temos um movimento de alta, e o que a gente deveria estar vendo no OBV é o rompimento desse último topim. Mas o que acontece é o OBV sobe menos. E aqui já ficamos com um grau de desconfiança. Como assim? O preço está subindo dessa forma, rompendo topos anteriores e o OBV não. Aqui que mora o perigo. Aqui a gente tem uma divergência e agora a gente precisa ver essa divergência sendo confirmada. Quando nós temos um processo corretivo aqui e o OBV também cai, isso significa divergência. Temos nos preços topos mais altos, porém no indicador topos mais baixos.
O que a gente tira dessa informação? Divergência. Esse é o ponto-chave. E, portanto, o preço aqui tem maior probabilidade de começar ou a parar de subir ou, eventualmente, reverter. Essa é uma das formas de utilizar o OBV. Buscar uma divergência para buscar uma reversão. Quando é que a gente pode acionar a ponta da venda aqui? Porque agora o que justifica é tentar procurar uma venda. Quando perder esse último fundo aqui. Se o mercado acelerar para baixo e perder o último fundo, a gente vai estar vendo a confirmação da divergência e aí a gente vai poder procurar por sinais de venda, que é o que o OBV já estava sinalizando. Quando nós temos esse movimento de queda, o OBV também vai cair e aí a gente começa a procurar por vendas, justamente antecipando essa reversão que o OBV veio sinalizando antes de acontecer no preço. Então vamos agora aqui, por exemplo, prático no gráfico. Olha só, peguei aqui Magazine Luiza. Tendência de alta, bonito, topos e fundos cada vez mais altos. Olha como é que a gente está vendo o OBV. Repara, a cada topo mais alto de Magazine Luiza, nós estamos vendo um topo mais alto no OBV. Fantástico, é isso que a gente precisa, né? Tendência de alta acompanhada por volume de alta. Movimentos de queda, tranquilo, tendência de alta acompanhada por volume de alta. Ou seja, tem mais gente comprando nessa tendência do que gente vendendo na correção. Fantástico! E assim a gente vai observando conforme os preços vão avançando. Enquanto os preços mantiverem topos mais altos nos preços e no indicador, fantástico. Aqui, ó, topo mais alto, topo mais alto, topo mais alto, topo mais alto. E aí a gente vai observando essa tendência até que o OBV não faça mais isso. Mas repara, segue fazendo topo mais alto, topo mais alto. Até aqui, ótimo. Agora, repara nesse movimento aqui. Olha só, olha como chama atenção. Olha isso. Papel em tendência de alta, marcando topos mais altos, porém, olha no OBV. Topos mais baixos. Temos aqui uma divergência. Topos mais altos nos preços, topos mais baixos no indicador. Esse momento eu fico com os olhos muito abertos, porque é muito provável que Magazine Luiza encerre esse ciclo de alta que durou tantos meses. E quando é que eu vou poder entender alguma oportunidade interessante de venda, né? Quando é que a divergência sistematicamente vai ser acionada? Na perda desse último fundo aqui. Quando esse fundo for perdido, Magazine Luiza vai sair da sua tendência de alta e eu posso inclusive começar a pensar em vendas. Olha só, passaram alguns dias, Magazine Luiza perdeu esse fundo aqui, poderia pensar num rompimento por aqui, poderia ter antecipado a venda nessa barra de ignição, tem diversas formas, né? Mas eu gosto de pensar em confirmação da divergência através da perda desse último fundo. E repara que Magazine Luiza, depois de ter acionado essa divergência, começou um processo de queda. Ali foi onde o papel reverteu nessa divergência lá em cima e até agora Magazine Luiza não consegue mais entrar em tendência de alta. Agora, se o papel começar a sinalizar aqui divergências do OBV para baixo, é muito provável que comece a fazer uma reversão de tendência. Então repara como é importante nós termos um acréscimo de volume dentro de uma tendência de alta. Quando isso não acontece, a gente tem aqui uma alta chance de ver esse todo o ciclo de alta encerrando e agora a gente fica de olho aqui para o encerramento no ciclo de baixa também. A outra forma então de a gente usar o OBV é para antecipar rompimentos. O que o OBV está nos mostrando quando o mercado está congestionado, que é o momento que a gente quer buscar o rompimento? O OBV normalmente fica entroncado junto com o preço. Então imagina que a gente está vendo o papel que está subindo, aí faz zigue-zagues, aí sobe. O OBV faz isso também. Sobe, pá, pá. E aí começa a lateralizar aqui. Começa a fazer um processo de lateralização. O que a gente vê no OBV normalmente? Também um processo de lateralização. E como é que a gente usa o OBV para antecipar um possível rompimento para cima aqui? Porque quando a gente vê o OBV rompendo essas resistências, isso significa que entrou mais volume na compra nessa congestão do que volume na venda. Ou seja, tem mais gente comprando o papel do que vendendo. O OBV sinaliza uma antecipação de rompimento no preço quando nós temos o rompimento da resistência no indicador. Eventualmente vai acontecer num processo de altinha aqui, ó, o OBV vai fazer isso, pá, vai romper. Ou seja, o OBV vai sinalizar alta antes do preço. Quando isso aqui acontecer, a gente pode buscar um sinal dentro da congestão, um sinal de candle dentro da congestão, justamente antecipando um provável rompimento que vem acontecer nos preços. Então é uma forma de nos anteciparmos a rompimento nos preços
olhando o rompimento no OBV. Claro que isso aqui tem prós e contras. Não é sempre que quando nós temos o rompimento no OBV vai acontecer o rompimento no preço. O que eu vejo que funciona muito bem na prática, inclusive já fiz testes sobre isso, é esperar romper no preço e só entrar em rompimentos que sejam confirmados pelo OBV. Isso sim aumenta a chance de nós entrarmos no rompimento verdadeiro, tá? Isso literalmente aumenta a taxa de acerto dentro dos rompimentos. Porém, se a gente utiliza esse filtro, o que eu atestei nos meus testes foi que o OBV não confirmando em alguns rompimentos, nós deixamos de entrar em vários bons rompimentos simplesmente porque o OBV não estava confirmando isso. Então, no somatório, eu prefiro não utilizar o OBV nesse tipo de filtro do que utilizar. Porque apesar de ele aumentar a taxa de acerto nos rompimentos, no saldo total ele acaba sendo pior, porque ele não permite, ele não nos autoriza a entrar em rompimentos que se mostraram muito bons e que se mostraram ser muito lucrativos. Então é uma questão de perspectiva. Quer aumento de taxa de acerto? Coloca o OBV como filtro. Agora, quer focar na rentabilidade, no saldo total do teu financeiro? Então não usa o OBV como filtro. Bom, e aqui então a gente vai para o exemplo prático de como usar o OBV para antecipar os rompimentos. Repara nesse movimento aqui da CEMIG. Olha só, eu tenho esse topo aqui e eu tenho o topo aqui do OBV fazendo referência a esse topo no preço. Então vou colocar aqui uma linha de referência só para a gente acompanhar o que vai acontecer no preço e no OBV. Repara que os preços continuam andando e o OBV consegue cruzar o topo anterior, o que não acontece nos preços ainda. Ou seja, tem mais gente comprando o papel nos dias de alta do que vendendo nos dias de queda. Tem mais dinheiro entrando nos dias de alta do que dinheiro saindo dos dias de queda. E com isso, então, a gente começa a pensar em um rompimento aqui. Mas a ideia desse sistema é justamente nós anteciparmos esse rompimento, esse provável rompimento aqui, segundo o OBV. E aí a gente vem aqui e procura algum sinal de compra a partir desse candle. Qual o sinal de compra, Fabrício? Algum sinal de compra que tu normalmente aceite comprar. 1, 2, 3 de compra, um inside bar, eventualmente até uma barra de ignição, uma falha de minimum trap, um sinal de compra que te permita colocar uma ordem de entrada e uma ordem de stop. Não é sair se atirando no papel esperando que ele rompa, né? Não é isso. É colocar um sinal de entrada em algum sinal de candle. Eu gosto de pensar em pelo menos ter um fundo, pensar num 2, 3 de compra ou uma barra de ignição. Repara que esse fundo acontece a partir dessa barra aqui. Aqui eu tenho a formação de um fundo, aqui eu tenho um 2, 3 de compra. E olha como o OBV segue subindo, né? Olha como a gente vê um acréscimo de volume e como isso é positivo. Então, a partir disso aqui, eu tenho um 2, 3 de compra, posso colocar uma ordem de entrada aqui, posso colocar um stop aqui, entrada produzida, estou dentro do trade, estou dentro, repara que quase estopa, mas depois, pay, mercado vem e rompe e produz o rompimento que o OBV tinha sinalizado lá atrás e depois disso vai embora, que é o que um bom rompimento faz. Faz o papel subir. Tudo começou lá atrás, lá naquele rompimento de OBV. Então essa é uma forma de antecipar rompimentos. Tem uma taxa de acerto um pouquinho inferior ao rompimento em si, né? Vai ter um pouco mais de violação, mas quando realmente a gente pega na veia, a ideia é pegar um longo movimento como esse aqui da CEMIG. Bom, então essa é uma das formas que a gente pode utilizar o OBV, olhando as divergências, olhando antecipações de estruturas. Tem várias outras formas, vou falar em próximos vídeos, pode ter certeza disso. Me diz aí, o que tu achou dessa forma de utilizar o OBV? Coloca aqui embaixo nos comentários para saber se tu gostou. E também capricha nesse like, que é importante pra caramba aqui pro canal, pra gente ajudar o maior número possível de investidores. Eu fico por aqui, forte abraço, até mais!